Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Me chamo João Paulo e hoje vamos conversar sobre um assunto que vem dando muita polêmica aí nos últimos meses, no último ano, né, de 2020, que é sobre a Tesla. A Tesla é aquela montadora de carros, né, acredito que vocês conheçam, que não é só uma montadora de carros, é uma montadora de carros elétricos, mas que também produz muitos equipamentos de tecnologia, energia solar, baterias. A gente vai olhar aqui mais ou menos tudo que ela produz. E ela está assim na boca do povo nos últimos meses e anos porque as suas ações estão se multiplicando de uma forma extremamente acelerada. Algo assim que é muito raro de se ver. Vou mostrar aqui no gráfico para vocês. Esse aqui é o gráfico das ações da Tesla, TSLA, negociadas lá nos Estados Unidos na Nasdaq. Aqui a gente pode ver que 2019 começa bem aqui. Olha como que as ações não vinham se mexendo muito, a Tesla não vinha muito bem nessa época, mas a partir do mês de 2019, setembro ali mais ou menos, as ações começaram a crescer muito rápido. A gente pode ver aqui que lá de setembro, agosto, né, de 2019, até hoje, que eu estou gravando isso aqui no dia 13 de dezembro, as ações cresceram 1.504%. Isso aqui em coisa de um ano e meio. Então é algo assim muito assustador. E muita gente está falando que isso é uma bolha, que a bolha vai estourar, que as ações da Tesla não podem valer isso tudo. Então, vamos discutir aqui, será que é uma bolha mesmo? Por que será? O que causou esse crescimento estrondoso da Tesla? Será que ela vai cair? Será que as ações vão continuar subindo? Vão cair? A bolha vai estourar? O que vai acontecer? Vamos ver aqui mais ou menos por que isso aconteceu até então. Primeiro, quais são os motivos que causaram essa subida tão forte das ações da Tesla? Primeiro ponto é que na próxima atualização do índice do S&P 500, a Tesla foi incluída. O índice do S&P 500 ele é um pouco subjetivo, não é só valor de mercado que é considerado para uma empresa entrar no índice, porque as ações da Tesla hoje estão lá para o top 10 das empresas mais altas, de valor de mercado mais alto dos Estados Unidos. Então, se fosse somente valor de mercado, era para estar lá há muito tempo. Mas agora é que ela foi incluída no índice. Até que as ações tinham subido uns meses atrás, porque tinha expectativa de que ela entrasse no índice, ela não entrou e as ações caíram forte nos próximos dias por causa disso, porque essa expectativa não foi cumprida, mas agora finalmente ela vai ser incluída no índice do S&P 500. E isso ajudou essa última disparada das ações dos últimos dias. E a principal causa das ações da Tesla terem subido com tanta força somente porque vão entrar no índice do S&P 500 é porque muitos ETFs, muitos fundos, usam o S&P 500 como o principal índice ou como um filtro para algumas ações entrarem nos seus fundos. Como agora ela faz parte do índice, então muitos ETFs vão ter que comprar as ações da Tesla. Por isso que teve essa subida tão forte, porque o mercado já espera que vai ter um grande volume comprador das ações nos próximos dias, porque esses fundos vão ser obrigados a comprar as ações da Tesla. Um segundo ponto é que finalmente a empresa está dando lucro, um lucro líquido positivo. Ela já vem com caixa operacional, um fluxo de caixa operacional positivo dos últimos 3 anos, que já era um lado positivo assim para a empresa, porque ela finalmente estava conseguindo gerar caixa operacional, mas agora em 2020 foi a primeira vez que ela conseguiu dar um lucro líquido. Vou mostrar para vocês aqui novamente no computador. Se a gente olha aqui, essa aqui é a Tesla, se a gente olha como as ações subiram com muita força, se a gente olha aqui, olhando o histórico, né, da empresa, aqui o net income, que é o lucro líquido. Foi sempre negativo, a empresa nunca deu lucro. Primeira vez foi agora, 556 milhões em 2020. E outro ponto aqui, esse OCF aqui, que é o fluxo de caixa operacional. Começou a dar um fluxo de caixa operacional positivo em 2018 somente. Até então, somente 2013 conseguiu fazer isso. E isso é um lado positivo também, a empresa está conseguindo gerar caixa por conta das suas operações. Então, esses números aqui positivos mostram que a empresa pode sim estar no caminho de um dia conseguir ser uma empresa altamente lucrativa. Ela já está conseguindo se financiar já com muito dinheiro das suas operações. E isso é algo muito positivo. Então essas são algumas das questões que ajudaram as ações da Tesla a dar essa disparada nos últimos anos. E um terceiro ponto é que é uma empresa altamente inovadora. Então o mercado tem uma altíssima expectativa futura com a empresa. Ela vem com a sua receita crescendo de uma forma muito forte. Aqui novamente a gente pode ver que a receita vem crescendo de uma forma muito acelerada. Até 2016 ali 7 bilhões a receita, hoje 28 bilhões. Então multiplicou com muita força. Isso aqui em somente 4 anos, multiplicou por 4. Então é algo que realmente a empresa vem crescendo com muita força. E não só
no modelo de negócio de carros elétricos, como também painéis solares, bancos de baterias, uma empresa de tecnologia da informação também uma empresa de automação, carros que dirigem sozinhos, autônomos. Então, uma empresa de tecnologia acima de tudo. Por isso que ela tem uma expectativa tão grande no mercado para um crescimento muito forte nos próximos anos. E isso ajuda as ações subirem, porque o mercado olha para frente. Ele quer saber como a empresa vai estar no futuro, não como está hoje ou como esteve no passado. Ela quer ver para frente. Então, o mercado antecipa esses movimentos. Por isso que a ação subiu com tanta força nos últimos anos. Porque, além de ser uma empresa inovadora, ela começou a dar um dinheiro, mostrando que pode ser sim possível que a empresa consiga cumprir todas as expectativas super avançadas e inovadoras que a empresa possui. E a empresa está aproveitando esse momento de altíssima valorização das suas ações para ficar emitindo ações. Ela acabou de anunciar a terceira emissão de ações de 2020 somente, para levantar mais 5 bilhões de dólares, e isso é muito positivo para a empresa, porque como as ações estão lá no céu, explodiram nos últimos anos, uma emissão de ações dilui muito pouco os acionistas, mas gera muito caixa para a empresa. Voltando aqui, olha como é que o caixa da empresa veio crescendo. Ali de 3 bilhões mais ou menos ficou estável durante os 3 anos, aí dobrou para 2019 e agora saiu de 6 para 14. Isso que vai emitir mais 5 bilhões agora. Então esse caixa vai chegar a uns 20 bilhões de dólares. Vai fazer a dívida líquida da empresa ficar negativa, ela vai passar a ter mais caixa do que dívida. Olha como já caiu muito, já é quase negativo hoje e vai ficar negativo, ela vai ter 19 bilhões de caixa e 15 bilhões de dívidas. Então a empresa está aproveitando essa valorização para conseguir arrecadar muito dinheiro. E é muito positivo a empresa conseguir arrecadar dinheiro no mercado, emitindo ações sem diluir os acionistas, sem diluir demais, né, que acaba tendo uma leve diluição. Mas, no longo prazo, se a empresa conseguir usar esse dinheiro para melhorar suas operações, para conseguir ganhar mais lucro, então essa diluição vai ser totalmente absorvida, vai ser totalmente compensada no futuro. E a vantagem de emitir ações ao invés de tomar dívidas para conseguir financiar suas operações é que dívidas a empresa vai ter que pagar juros, vai ter que um dia honrar essas dívidas, vai ter que pagar seus credores, enquanto que emissão de ações, não. A empresa emite ações no mercado, o mercado compra as ações, o dinheiro entra no caixa e acabou, não tem que pagar mais nada para ninguém. Então, para a empresa é muito positivo isso aí. Inclusive, o próprio Elon Musk, a própria diretoria da Tesla, falou que vai de vez em quando fazer emissões de ações. De vez em quando, ou seja, eles querem aproveitar ao máximo esse momento de valorização das ações. E eles estão certos, esse é o caminho mesmo certo a se fazer. Uma outra questão também referente a essa altíssima valorização das ações da Tesla em 2020. Aqui nessa notícia, o Elon Musk, que é o CEO da Tesla, ele afirmou que as ações estão muito valorizadas, elas estão muito caras, estão muito altas. Isso em maio, ou seja, estava mais barato do que hoje. E, inclusive, no dia que ele fez esse anúncio, as ações caíram 10%, porque se o próprio CEO está falando que as ações estão altas, o mercado, então, já achou que era hora de sair da empresa. Fez cair 10%, mas depois subiu tudo e mais um pouco. Mas, em compensação, ele falou que ele acredita que as ações vão estar valendo mais do que hoje em até 5 anos. Então ele está falando que tem uma perspectiva de que a empresa consiga gerar resultado para que compense essa valorização aqui das ações até 2020. Mas isso é que ele acredita, né? E ele mesmo afirmando que as ações estão altas, deixa aí uma pulga atrás da orelha. Então aqui uma notícia do site Business Insider. Esse aqui é de setembro. Ele reafirmou que as ações estão altas, né? Porque a primeira afirmação foi em maio. Inclusive está aqui nessa notícia da Deutsche Welle. Ele afirmando que as ações estavam supervalorizadas. Isso aqui mais ou menos por volta de maio de 2020. E agora aqui, a razão para afirmarem que a Tesla é uma bolha. Muita gente olha para essa imagem aqui. Por quê? Essa imagem aqui é o valor de mercado das empresas automotivas. Então, em azul é a Tesla, em laranja a GM, em vermelho a Ford, em verde a Daimler e em roxo a Ferrari. A gente pode ver que hoje a Tesla ela sempre passou muito tempo abaixo das grandes montadoras, né? Aqui por volta de 2015, começou a ficar mais ou menos no mesmo valor em 2018, 2019, até o começo de 2020, quando então disparou. E hoje, todas as montadoras do mundo, o valor de mercado das montadoras, todas as montadoras do mundo somadas, não chegam ao valor de mercado da Tesla. Então, se você somar todas as montadoras do planeta, elas não chegam ao valor de mercado da Tesla. A Tesla hoje vale mais do que todo o mercado de carros do planeta inteiro somado. Então isso aqui que faz muita gente se perguntar se a Tesla é uma bolha ou não.
porque muita gente não vê o menor sentido nisso aqui. E realmente, você olha para esses valores aqui, é algo assim a se pensar, porque realmente não faz tanto sentido. Mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas. As montadoras normais de carros comuns, as montadoras comuns, elas não possuem uma expectativa de crescimento muito grande no futuro. Primeiro que elas já são montadoras altamente assim, grandes, mais conservadoras, elas não possuem tantos carros elétricos, algumas até possuem alguns carros elétricos, mas muitas vezes ela ter um carro elétrico não condiz, não quer dizer que a empresa vai ter melhores resultados no futuro. A gente pode olhar, por exemplo, a Porsche. A Porsche lançou, ano passado, 2019, o Porsche Taycan, que é um esportivo coupé elétrico. O primeiro carro elétrico à venda assim, no mercado mesmo geral, feito pela Porsche. Mas o que aconteceu? As vendas do Panamera, que era um outro coupé também esportivo da Porsche, elas caíram muito. Ou seja, quem ia comprar o Panamera acabou comprando o Taycan. Então, a empresa ter um novo carro elétrico no mercado não resultou em uma grande receita para a empresa, não resultou em muito resultado para a empresa. Por quê? O carro da própria empresa competiu com outro carro dela mesma. Então, não gerou tanto resultado para a empresa. Por isso que essas empresas automotivas normais, as montadoras comuns, não possuem uma expectativa tão grande, mesmo que elas entrem no mercado de carros elétricos. Outro ponto importante também. A Tesla já está criando fábricas, criou uma fábrica imensa de baterias, está montando fábricas pelo mundo inteiro para a produção de carros. Ou seja, até alguma empresa, alguma montadora conseguir chegar ao nível de volume de produção de carros elétricos que a Tesla tem hoje, vai levar muito tempo, porque é uma tecnologia totalmente diferente das montadoras comuns. Eles não usam os mesmos materiais em sua maioria, né? Lógico que rodas, suspensão, freios, é tudo igual. Mas o conjunto motriz do carro não é motor a combustão, não tem arrefecimento como os carros comuns a combustão possuem, não possuem escapamento. Então tem que mudar muita coisa no carro. O chassi inteiro não pode ser o mesmo, não dá para adaptar o chassi, porque as baterias fazem parte do chassi do carro. Então tem que adaptar muita coisa. Não é fácil para uma montadora, mesmo uma montadora gigante como Toyota, Ford, GM, essas montadoras que a gente viu aqui, não é fácil para uma montadora dessa conseguir atingir a escala que a Tesla possui. Então não vai ser do dia para a noite que uma montadora dessa vai poder simplesmente entrar no mercado de carros elétricos e competir com a Tesla. A Tesla está muitos passos à frente. E isso é refletido no mercado. Por isso que a Tesla cresceu tanto nos últimos anos, enquanto as outras montadoras ou nem cresceram ou caíram. Um outro ponto muito importante também para a gente observar aqui é que não é correto a gente comparar a Tesla com montadoras convencionais de carros, porque a Tesla não é mais uma montadora de carros específico. Ela é uma empresa de tecnologia, tanto que ela mudou o nome da empresa. O nome da empresa antigamente era Tesla Motors, ou seja, era uma montadora de carros. Hoje é Tesla Inc. Eles mudaram isso aí para mostrar que a empresa não é só uma montadora de carros. Os carros ainda correspondem à maior parte da sua produção, é de longe o que mais gera resultado para a empresa. O seu resultado referente a telhas solares, por exemplo, ou automação, ainda é muito pequeno. Só que o próprio Elon Musk afirmou que os outros negócios possuem potencial de pelo menos serem tão grandes quanto o negócio de carros para a empresa. Então há uma grande expectativa de que ela consiga muito resultado referente a isso. Ela tem alguns materiais bastante inovadores referentes à energia solar, por exemplo, e bancos de baterias também. As baterias da Tesla são de altíssima qualidade, das melhores do planeta. Hoje, o seu faturamento, a sua receita vindo dos carros elétricos é cerca de 20 bilhões de dólares. Então, se a gente considerar que a empresa vai conseguir equalizar o seu volume de receitas de carros com equipamentos elétricos, seria um acréscimo de pelo menos mais 20 bilhões de dólares aí para a empresa, que chegaria a 40 bilhões de receita. E os carros também estão com uma expectativa de crescimento muito grande. Então, a gente está pegando por base hoje. Se a gente pegar no futuro, que a empresa já tem alguns guidance para chegar pelo menos a 30 bilhões de dólares de receita por carros nos próximos 2 anos, e se chegar a 30 bilhões também de receita dos outros materiais e outros serviços que a empresa fornece, a gente chegaria a uma receita de uns 60 bilhões, já mais ou menos o que a Tesla diz, né? Lógico que não é para 2023, ele não fala exatamente quando que esses serviços e outros serviços que a empresa oferece vão chegar a um patamar próximo aos de carros, então não dá para dizer que vai ser até 2023, mas a gente pode tomar por base que
ele espera que ele tem uma expectativa de crescimento muito grande, né, muito forte desse serviço, o que daria muito resultado para a empresa no futuro. Só que a margem, até hoje pelo menos, a margem líquida desses serviços de energia solar é bem mais baixo do que o de carros. Então o resultado líquido para a empresa, no bottom line ali do resultado da empresa, não vai ter o mesmo efeito do que ter um crescimento muito forte da sua linha de produção de carros. Voltando aqui, vamos dar uma olhada rapidinho em como que funciona esse serviço da Tesla. Eles possuem aqui serviços mesmo de painéis solares convencionais. Aqui dá até para ver um banco de baterias da Tesla bem aqui. Descendo um pouco aqui, tem os carros. Se não me engano, aqui ele mostra as telhas solares, isso aqui. Essas telhas aqui, elas são extremamente similares a telhas convencionais de casas. Só que são telhas solares, elas absorvem a luz do sol. E é uma tecnologia bastante inovadora da empresa, porque fica extremamente similar a telhas convencionais, não fica aparecendo aqueles painéis solares como aparece aqui, ó, os painéis convencionais, e eles também são bastante eficientes para produção de energia solar. Então é um projeto bastante inovador da Tesla aí. Então a grande questão aqui é que é difícil comparar a Tesla com montadoras convencionais, porque elas não têm linhas de negócio como essa. As montadoras convencionais, elas somente produzem carros e outros tipos de automóveis, como caminhões, motos, barcos ou motores para outras linhas aí em geral. Uma outra coisa interessante também, se a gente olha aqui mais ou menos como que anda os números da Tesla, a gente olha o PE, que é o Price to Earnings, que é o mesmo que o nosso PL, está em 1.207. E muita gente assusta com isso, olhando que isso é totalmente surreal. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a empresa mal dá lucro ainda, e isso é de propósito, a empresa ela investe pesadamente no seu crescimento. Ela já esteve à beira da falência mesmo, lá para 2017, ela quase não conseguiu continuar suas operações, mas ela conseguiu passar por cima disso. E hoje ela dá muito pouco lucro, então o Price to Earnings não é uma métrica boa, isso aqui é praticamente insignificante no caso da empresa. A gente pode olhar mais ou menos que seria mais correto o PS, que é o Price to Sales, que é mais referente à receita da empresa. O da Tesla está em 21,10. Se a gente pega a Toyota, que é a maior montadora do mundo, e em valor de mercado hoje é a segunda maior, né? O Price to Sales está em 0,94. Então a Tesla está muito maior. Está cerca de 25 vezes maior do que o da Toyota. Isso também é um indicador que faz muita gente pensar que a Tesla é uma bolha, que é impossível, isso não faz o menor sentido a empresa manter uns indicadores como esse. Um outro ponto importante. Esses equipamentos aqui de energia, por mais que eles possam fazer a Tesla não ser considerada somente uma montadora e deixar essa comparação com montadoras muito vazia, muito vaga, é um mercado que tem uma certa limitação. Porque na Califórnia mesmo, que é onde fica a sede da Tesla, já teve problemas com produção de energia solar. Lá a energia solar é muito forte mesmo. Onde você vai por lá você vê, principalmente em estradas, eu mesmo estive lá em 2019 e vi fazendas de baterias mesmo, onde ficam centenas, milhares, literalmente milhares de baterias, somente para armazenamento de energia, e campos com usinas solares gigantescas. Então lá a energia solar, a produção solar é muito intensa, é muito forte. Eles já tiveram problemas de ter que desligar usinas solares, por quê? Porque a usina solar, ela está gerando energia, sempre está batendo luz. Só que muitas vezes ela gera muita energia, muito mais do que a carga, a demanda do estado em si. E isso não pode acontecer, porque isso causa sobrecarga na rede. Não pode ter muito mais energia na rede do que está sendo utilizada. Isso tem que ser equalizado ao máximo, fornecer somente de energia que está sendo utilizado naquele momento. Se tiver uma sobrecarga, pode estourar tudo. É a mesma coisa que acontece quando cai um raio em uma casa. Estoura disjuntor, estoura equipamento eletrônico. Então é isso que acontece. Por isso já tiveram problemas com isso, tiveram que muitas vezes desligar algumas usinas. E energia solar só produz energia durante o dia. É por isso que ela também faz bancos de baterias, porque isso pode compensar esse problema, porque ao invés da energia sendo produzida pelos painéis irem para a rede elétrica, ele pode ir para as cargas, ele pode alimentar as cargas das baterias. E as baterias ficam cheias durante o dia para ser utilizada essa energia guardada, armazenada durante a noite. Então isso serve para compensar isso. Só que as baterias também possuem muitas limitações. Primeiro que as baterias são exatamente iguais, pelo menos o princípio, né, de funcionamento é idêntico às baterias criadas pelo Alessandro Volta, que foi o inventor da pilha das baterias em si, no século XVIII. Praticamente tudo que mudou foram os equipamentos, os materiais, os produtos químicos que são utilizados.
que hoje geram baterias muito mais eficientes do que a bateria do século XVIII. Mas o princípio de funcionamento é até hoje o mesmo, e isso é muito limitado. As baterias são de uma produção muito cara, as baterias são muito caras, nem todo mundo consegue ter baterias em casa, mesmo quando a gente fala da Califórnia, imaginando o resto do planeta, e elas possuem uma vida útil muito curta também, vai gerar mais ou menos ali por volta de uns 8 a 10 anos em média, depois tem que trocar as baterias, que elas começam a perder eficiência, conforme os anos vão passando, vão perdendo eficiência. A gente mesmo sofre isso com os celulares têm uma bateria quando a gente compra, depois de 2 anos a bateria já está muito pior. A mesma coisa acontece com essas baterias também, que também são de íon lítio, essas baterias feitas pela Tesla. Em contrapartida, existe esse problema na Califórnia, mas no resto do planeta o mercado é muito promissor. Tirando a Europa, que já conseguiu saturar esse mercado, até então as grandes indústrias de usinas solares, de painéis solares, estavam totalmente focadas na Europa. Depois que saturou esse mercado, elas foram para a China. Hoje a China é o maior mercado disparado de painéis de energia solar. E a China possui essa alta demanda, e não só a China, como outros países, como o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país que possui grande potencial de energia solar. Aqui a incidência solar é muito forte, tem sol o ano inteiro. Então, o potencial brasileiro para poder ter esse tipo de tecnologia é muito alto. O problema aqui ficam os custos, né? Aqui no Brasil fica muito caro para a gente fazer casas ou indústrias com painéis solares somente. Geralmente isso fica restrito hoje em dia aqui no Brasil, pelo menos, a grandes indústrias que realmente têm muito dinheiro, porque é caríssimo você instalar esse tipo de sistema na sua casa ou na sua indústria. Mas a expectativa é que, com o passar dos anos, com a evolução da tecnologia, isso vai se barateando. O que vem acontecendo já foi bem mais caro e hoje vem reduzindo os preços, tanto das baterias como painéis solares. Tá, e depois disso tudo, a gente já mostrou aqui, apontei para vocês, as expectativas, né, da Tesla, por que a empresa está com esse potencial de crescimento tão alto, por que essas ações subiram de uma forma tão explosiva. Então dei um pouco assim do que pode ter causado isso. Mas então, a Tesla está em uma bolha ou não? Vem o veredito aqui. Primeiro, a gente tem que entender o que é o conceito de uma bolha. A bolha é algo muito subjetivo. Por quê? Fica fácil olhar quando é uma bolha, a gente achar uma bolha quando olha para trás. Agora, quando a gente está daqui para o futuro, é muito difícil achar uma bolha. Por quê? O mercado está precificando essa altíssima expectativa de crescimento da Tesla. Então, as ações estão refletindo uma grande expectativa de crescimento futuro. Ou seja, vão dizer que é uma bolha que vai estourar caso a Tesla não consiga cumprir essa expectativa. Se ela não cumprir, as ações vão cair mesmo, com força. Pode esperar que vai cair com força se ela não conseguir cumprir as expectativas que o mercado está demandando. Caso isso aconteça, vão dizer que foi uma bolha. Se a Tesla conseguir cumprir todas as expectativas e continuar seu crescimento super acelerado, as ações podem ser que não caiam, podem ser que continuem subindo. Se isso acontecer, ninguém mais vai chamar de bolha. E existem casos de algumas empresas que sempre foram chamadas de bolha e as bolhas nunca estouraram. Ou seja, elas conseguiram cumprir a expectativa do mercado. O que acaba acontecendo aqui é aumentar muito o risco do investimento na Tesla. Investir hoje na Tesla tem um risco mais elevado, né, do que tinham antes. Por quê? Você está correndo o risco da empresa não conseguir entregar as expectativas dos seus projetos. Caso isso ocorra, então as ações vão cair. Se isso não ocorrer, você vai continuar tendo uma boa valorização da ação. E parte desse crescimento já está precificado na ação. Então a gente tem que esperar que ela consiga ter um crescimento realmente forte para justificar essas ações de hoje. Caso não ocorra isso, aí você tem esse risco maior. É mais ou menos isso. Então bolha é algo muito subjetivo. Já ocorreram bolhas no passado, como a bolha das tulipas holandesas, lá para o século XVII, a South Sea Company, lá da Inglaterra, que pegou até o Isaac Newton, ele perdeu muito dinheiro, né? Isso foi uma bolha também, mas foi tudo muito especulativo, é diferente. Por quê? A South Sea Company foi uma empresa que nunca existiu de verdade, era somente uma promessa de uma empresa que ia existir. As tulipas realmente nunca tiveram valor agregado, eram flores, então as pessoas compravam somente esperando vender mais caro para alguém sem nenhum motivo para isso. Já a Tesla não, uma empresa com funcionários, estão trabalhando para crescer, para gerar valor para os acionistas, para gerar valor para a empresa. Então é diferente. Por isso que no caso mesmo a expectativa da empresa. Se é bolha ou não é algo subjetivo, é impossível a gente ficar afirmando esse tipo de coisa. Eu não concordo com essa palavra de bolha, é somente uma alta expectativa de retorno.
Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem completo aí sobre a Tesla. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.